Oi, gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Antes de eu falar sobre a amamentação, eu vou contar um pouco pra vocês da minha história com meu marido e relatar um pouco sobre o parto da minha filha. Então, vamos lá. Eu e meu marido é o Júnior, pra quem não conhece, e assim, eu e ele a gente se conheceu há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás a gente se conheceu através de uns amigos nossos. E assim, eu tinha para fazer 18, eu estava para fazer 18. A gente tem 2 anos de diferença e ele ia fazer 20. E assim, eu e ele, quando a gente se conheceu, a gente tinha, a nossa vida era totalmente diferente, sabe? As nossas ideias e tal era totalmente diferente. Então, assim, foi bem complicado no começo, mas eu fui morar com ele. Com 2 meses de namoro, eu fui morar com ele. Eu e ele tivemos, no começo não foi fácil, porque eu tinha acabado de completar 18 anos, estava na escola ainda, eu estava no segundo ano do ensino médio. Ele já tinha acabado o ensino médio. E assim, não era fácil, porque adolescente, eu comecei a namorar, morava sozinha, não tinha mais os meus pais me enchendo o saco, não tinha essa responsabilidade de ir em casa, entendeu? Eu fazia o que eu queria, saía a hora que eu queria, voltava a hora que eu queria. Então, assim, era diferente, mas ao mesmo tempo, às vezes não é muito bom. Mas enfim, eu e ele, a gente tinha uma vida diferente, assim, porque a gente saía a hora que a gente queria, voltava a hora que a gente queria, se a gente ia em festa. Ele não me cobrava em questão da escola, ele não era tão rígido comigo, ele era rígido em questão de eu tirar nota e tal. Mas, como eu saía, tava em festa, não sei o que, amanhã eu tenho aula, mas eu posso faltar. Nisso ele me cobrava muito, mas eu não ligava muito. Aí, eu acabei o ensino médio, sim, acabei, ele fez eu acabar o ensino médio, eu acabei o ensino médio, graças a Deus. Mas no meio desses 4 anos, eu tenho 4 anos que estou com ele e um ano e 3 meses de casado. Então, assim, nesses 4 anos nós tivemos várias brigas, vários términos, várias voltas. Porém, a última vez que a gente terminou, eu estava de 2 meses, estava grávida de 2 meses já. Ele já sabia que eu estava grávida, mas quando a gente terminou, foi por uns motivos de briga nossa. Então, eu era muito ciumenta no começo, muito, muito ciumenta. Então, assim, não era fácil. Ele também tinha ciúmes e tava no começo. Então, não foi fácil. Quando a gente terminou, a última vez que a gente terminou, eu estava grávida de 2 meses. Não fui pra casa dos meus pais, do meu pai. E quando eu fiquei lá na casa do meu pai, eu via que eu não podia deixar a minha filha, eu não sabia o que era, se era menina ou menino ainda que eu estava grávida. Porém, eu sabia que eu não podia deixar essa criança longe do pai, por um, por um ciúmes besta meu, entendeu? Então, e por outros motivos também que acabou acontecendo e que eu vi que essas coisas bestas não podiam deixar que o meu filho ou a minha filha que estivesse para vir ficasse longe do pai, não tivesse uma família. Não é que os pais são separados, então a família não é certa, não é isso, gente. O que eu tô falando é que eu não queria que a minha filha vivesse no meio de uma guerra, entendeu? Porque eu vi que se eu e o meu marido a gente não ficasse mais junto, a gente ia ter uma briga porque eu ia colocar ela contra ele e isso não ia ser bom pra nenê. Então, depois de acho que 2 meses que a gente ficou separado, a gente voltou. Mas quando a gente voltou, a gente sentou e conversou e falou, eu espero que agora, se a gente terminar, não vai ter volta. Porque a gente já tinha terminado 4 vezes. E assim, não era fácil, então agora tinha uma criança no meio. Então a gente precisava ter responsabilidade e assumir aquela criança e saber que ela tinha 2 exemplos, que seria eu, no caso a mãe, e o pai dela. Então a gente precisava ter responsabilidade e saber criar essa criança. Então eu voltei para a casa da minha sogra, né, onde meu marido morava.
E na minha gestação, gente, minha gestação foi a gestação mais tranquila possível. Possível, possível. Quando eu tava de. Ó, quando eu tava de 5 meses, se eu não me engano, eu cheguei no meu marido e falei: o que você acha de ano que vem a gente casar? Dele, ai amor, pode ser, mas a gente tem que ver, correr atrás das coisas e tal. Falei: não, isso a gente corre atrás. Beleza. Esse negócio de casamento ficou meio em segundo plano, porque como estava para vir uma criança, então tinha tudo novo, né? Tinha que comprar berço, tinha que comprar tudo novo. Não tinha nada. Então a gente teve que comprar tudo novo. Eu e meu marido, a gente deu muito duro, muito duro. Ele trabalhou muito pra gente tentar dar o melhor pra nossa filha. O meu marido queria ter um menino de qualquer jeito, o sonho dele era ter um menino primeiro. Porém, quando a gente descobriu que era uma menina, ele falou: amor, eu não tô chateado que é uma menina. Eu só queria que fosse um menino, mas então que venha com saúde. Que venha com muita, muita saúde, porque é o que importa. Vendo com saúde é o que importa. E eu vi nisso nele que ele seria um pai muito bom para minha filha, muito bom. Então, assim, a minha gestação foi muito tranquila, muito tranquila. Tive o apoio do meu marido, claro, pai da criança. Tive o apoio 100% da minha sogra. Nossa, a minha sogra me ajudou muito. Quando foi pra mim ganhar ela, era pra mim ter ganhado ela. Meu marido me levava todo dia, assim que eu tinha consulta, ele sabia os dias da minha consulta, ele não deixava eu faltar um dia. Nessa época que eu estava grávida, meu marido trabalhava no mercado. Tem muita gente que sabe, ou quase todo mundo sabe, que trabalhar no mercado não é fácil. Quem trabalha no mercado não tem vida. Não tem vida assim que eu falo, porque igual meu marido entrava a 1 hora da tarde e saía de lá 11, meia-noite. Tem dia que ele saía 1h30 da manhã. E eu tava grávida em casa sozinha, sabe? Então não era fácil, não era fácil. Quando eu estava eu estava em dezembro, estava de 8 para 9 meses. O meu marido, ele sofreu um acidente de moto e me ligaram na hora e ele mesmo me ligou e eu achei que fosse que ele tinha caído, se machucado, porém não era alguma coisa muito grave. Porque ele tava falando comigo, então eu falei: então não deve ser nada de grave. Eu fui até ele, só que eu não avisei a minha sogra que eu tava indo. Eu peguei e chamei o meu sogro, falei: vamos, porque o Júnior sofreu um acidente e eu preciso lá ver ele. Como a gente não tinha carro, a gente só tinha moto. Então, não, mentira, a gente tinha um carro sim, mas ele ia trabalhar de moto. Então, eu tive que ir com o meu sogro a pé. Não era um lugar muito perto de casa. E eu estava de 8 meses com uma barriga enorme, tive que andar a pé, eu e meu sogro. Chegando no local, eu vi a moto caída, esfolada. O meu marido já estava dentro da ambulância. Mas quando eu cheguei perto da ambulância e vi ele, os médicos, os paramédicos falaram que que ele tinha perdido a memória. Ele não lembrava de nada, não sabia onde estava. E não foi fácil para mim, porque eu já fiquei mais preocupada. Eu falei: meu Deus, se ele perdeu a memória, como é que vai fazer? Tem uma criança vindo aí. Ele queria muito ver a Bela logo, que daí depois a gente sabia que era uma menina. Então, assim, não foi fácil. Então, teve que levar a moto. Um cara que tava lá, que ajudou o meu marido, que socorreu o meu marido, levou a moto pra mim pra casa. E daí eu fui pro hospital com ele. Chegando no hospital, tinha um problema. Ele não tava com os documentos dele lá pra mim fazer a ficha dele. Então, eu tive que pedir pro meu sogro ir em casa. De casa até o hospital dá uns 10 minutos a pé, então era mais rápido. Então daí eu pedi pro meu sogro ir em casa, né, pra ele pegar os documentos do meu marido e pra mim fazer a ficha. Depois que eu fiz a ficha do meu marido, deu certo dele entrar, eu entrei pra conversar com ele e ele, na hora que ele me viu, ele fez uma cara de que não sabia quem eu era. Olhou bem pra mim e falou assim: quem é você?
Nossa, naquela hora, vocês não têm noção. Ó, passou mil coisas na minha cabeça, mil coisas. Aí eu passei a mão no rosto dele e falei, amor, sou eu, Giovana, sua mulher. Comecei a conversar com ele. Ele foi lembrando aos poucos. E daí ele perguntava assim, a única coisa que ele perguntava, ele falava assim, a Bela ficou com a minha mãe? Eu falei, amor, não, a Bela não nasceu ainda. Pra ele, tinha passado já meses, anos. E pra ele a Bela já tinha nascido, a Bela já tinha uns 3, 4 meses. E a Bela tinha ficado com a minha sogra. Mas não, a Bela tava grávida ainda. Eu ganhei ela em janeiro, ele sofreu esse acidente na véspera do Natal, no dia 25, 24. Ele, ele sofreu o acidente. Então, aí foi uma correria. Nossa, na hora que minha sogra soube, foi uma correria porque ela quis ir lá. Aí, enfim, eu conversando com ele, aos poucos foi voltando a memória dele. Porém, como ele teve perda de memória, ele teve que ficar em observação no hospital. Ele levou 2 pontos no joelho não, no cotovelo. O joelho, ele ralou o joelho bastante. E ele teve que dar 2 pontos no cotovelo e ele ficou em observação lá um tempo. Acho que ele ficou 5 horas de observação. Então eu fui embora pra almoçar, eu não tinha almoçado ainda. Eu fui embora pra almoçar. Quando deu a noite, deu umas 6, 7 horas, ele chegou em casa. Ele foi embora e chegou em casa que tinham liberado ele. Todos os parentes estavam em casa, na casa dele, né? Então, assim, foi um susto que todo mundo levou. Mas depois desse dia, a gente resolveu vender a moto, porque não ia ter mais utilidade a moto e a gente ia ficar só com o carro. Depois desse acidente, já faltava muito pouco para minha filha nascer. Então, daí assim, foi num domingo. Eu estava dormindo, eu acordei para ir no banheiro. Quando eu acordei para ir no banheiro, que eu fui fazer xixi, eu vi um monte de sangue, eu vi saindo sangue. Na hora eu já chamei o meu marido, gritei ele, meu marido foi chamar minha sogra pediu pra mim urgente pro hospital. Eu não tinha arrumado a bolsa da maternidade da neném ainda direito, não tinha acabado. Eu não tinha acabado a bolsa da maternidade dela, não tinha arrumado a minha bolsa de maternidade, não tinha instalado o berço ainda. Foi uma correria, mas ninguém sabia que ela ia nascer naquele dia. Eu fui pro médico porque a minha sogra falou pra mim ir pra se tivesse acontecido alguma coisa eu já ficava por lá. Quando eu cheguei no médico e avisaram o médico que o meu tampão tinha saído, minha bolsa não tinha estourado, apenas o meu tampão tinha saído. O médico pediu pra me internar, que ele ia fazer a minha cesárea daqui 15 minutos. Meu marido, a gente morava, no caso, a 5 minutos de uma cidade da outra. E daí, na hora, meu marido tava chegando em casa, ele teve que voltar pra cá. Então, assim, na hora que eu liguei pra ele, eu falei, amor, traz as coisas da Bela que ela vai nascer. Ele ficou em choque. Ele não sabia o que fazer. Eu falei, não, só traz as coisas da Nenê, as minhas roupas, e porque a Nenê vai nascer. Não, tá bom, então. Ele não foi. E daí eu entrei pro centro pra me preparar, né? E esperando ele. Eu estava super nervosa, super nervosa. Porque ele não chegava. Eu falei, gente, meu marido não vai assistir o parto da minha filha. Não vai ver a minha filha nascer. E eu tava ansiosa porque eu não sabia se a nenê tava bem. Então, assim, nossa, na hora que me falaram que iam me internar, na hora que colocaram a pulseirinha em mim, aí eu suava frio, assim, ó, minha mão suava, eu suava frio, eu tremia. Nossa, minha adrenalina foi lá em cima. E toda hora eu ligava pro meu marido, ligava, perguntava onde ele tava e ele não atendia, e isso foi me dando um desespero. Eu falei, gente, ele não vai ver a filha dele nascer. Não, na hora que ele chegou, que me acalmou. Na hora que ele me chegou, eu já tava trocada pra ir pro centro cirúrgico, tava esperando ele. Quando ele chegou, acho que passou uns 3, 4 minutos, a enfermeira veio me buscar pra mim pro centro cirúrgico.
Gente, eu nunca vi um lugar tão gelado como o centro cirúrgico. Tava tão frio, mas eu não senti esse frio porque eu tava muito ansiosa, então minha adrenalina tava lá em cima, então eu não senti nada disso, eu tava muito ansiosa. A injeção, que todo mundo fala, a anestesia, eu não senti nada, nada de dor, não tive sono. A anestesia não fez efeito nenhum em mim, a não ser pra dor, pra mim não sentir dor. Porque ela não me deu sono. Eu fiquei acordada a cirurgia inteira, de tão ansiosa que eu tava. E assim, eu só não senti dor. Mas assim, quando a minha filha nasceu, gente, vocês que vão ter o primeiro filho ainda, gente, é a melhor coisa você ouvir o choro deles. Eu chorava, eu chorava. Eu não tava assim pra chorar, mas quando eu ouvi o choro e a enfermeira trouxe pra perto de mim a nenê, gente, eu chorei, igual criança. E assim, depois que a nenê nasceu, eu fiz cesárea, né? Então, depois que a nenê nasceu, eu fui pra cá, eu fui pro quarto e esperando a nenê. E a nenê tava demorando, porque estavam limpando ela, fazendo os procedimentos. Aí o meu marido veio e falou que ela precisava tomar um banho de luz, que todos os nenês precisavam, que daqui a pouco ela viria. E nesse tempo que eu fiquei no quarto, eu não dormi, porque a minha anestesia não fez efeito de para mim dormir. Ela só fez efeito para mim não sentir dor. Aí eu tive como eu não dormi, né? E eu tava na ala que não era da maternidade ainda. Então daí eles me mudaram de quarto pra maternidade já. Aí então eu tive que descer. Mas quando eu fui mudar de quarto, a nenê já tinha chego no quarto. Então assim, eu tinha acabado, passou acho que umas 2 horas de cirurgia depois, assim, depois da cirurgia, que eu fui mudar de quarto. Então assim, eu mudei de quarto, levaram a nenê pra mim, a minha tia tava lá, me ajudou muito também. A minha tia foi, a madrinha da nenê foi. Então elas me ajudaram muito. O Júnior tinha ido pra casa tomar um banho, porque depois que a neném nasceu, falou: agora que ela nasceu e tá tudo bem, eu vou deixar você aqui com a sua tia, eu vou tomar um banho e já volto. Então, assim, a minha tia me ajudou bastante. E daí ela, elas levaram a nenê e eu fui pro outro quarto, elas foram transportando a nenê, né? E eu fui pro outro quarto meio que andando e meio que não podendo andar, eu já tava com a cinta. E assim, gente, ó, o hospital que eu ganhei a minha filha, um hospital excelente. Um hospital que eu recomendo para todo mundo. Um hospital onde os enfermeiros são um amor, sabe? Eu amei o hospital. Agora, o meu próximo filho, que eu vou ganhar agora em dezembro, eu também vou ganhar lá, mas com um médico diferente. Mas eu escolhi esse hospital de novo porque eu e meu marido, a gente foi muito bem atendido, sabe? As enfermeiras eram um amor de pessoas. As enfermeiras ensinam tudo muito certinho. Ó, a psicóloga que tem lá, a fonoaudióloga, gente, tudo um amor, um amor, um amor. E daí, quando a minha filha nasceu, ela não queria mamar. Ela ficou 3 dias sem mamar, porque como eles têm o suco o suco não, o líquido na barriga que eles absorvem da barriga, né? Ela ficou uns 3, 4 dias sem querer mamar. Então eu tive que ficar 4 dias. Eu fiquei um dia a mais. Porque o meu médico falou, enquanto ela não pegar, você não pode ir embora. Ou se ela não pegar, a gente vai te falar como vai ter que dar no copinho pra ela. Gente, como a minha filha não queria mamar, o meu peito empedrou de um jeito. As enfermeiras iam tirar o leite com a mão mesmo, assim, elas apertavam assim, ó, pra tirar. Gente, eu suava frio de dor. Eu suava frio. Eu odiava o horário que elas vinham tirar o leite. E por consequência, e elas tiravam no copinho para dar para minha filha. E por consequência dela não tá mamando, elas iam medir a insulina da nenê a cada, acho que 1 hora e meia, se eu não me engano. E assim, elas vinham medir a insulina da nenê e toda hora tinham que furar o pé da nenê.
E isso já me cortava o coração. E eu comecei a entrar em desespero, ficar preocupada, porque eu falei, amor, essa menina não tá mamando, o que que a gente vai fazer? E se ela tiver que ficar internada? Mas, gente, depois as meninas lá, as enfermeiras me ensinaram. Falaram, mãe, você vai ter que ir fazendo assim, me mostraram a pega, me mostraram posições para ajudar ela a mamar. E assim, no terceiro dia, ela mamou. Ela pegou pra mamar. Eu falei, gente, foi um alívio tão grande. Falei, agora que ela tá mamando, eu sei que ela tá bem. Eu sei que ela tá mamando, eu sei que ela vai estar alimentada, ela não vai estar com fome. No quarto dia, eu fui embora. Gente, quando você chega em casa, é outra coisa, sabe? E assim, não pense que, ai, agora eu vou fazer do meu jeito. Gente, não é assim. O neném tem uma rotina que você tem que acompanhar. Mas assim, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre a amamentação. Mas em relação à minha amamentação que eu dei pra nenê, eu tive uma amamentação muito tranquila. Muito tranquila. A nenê mamava muito, ela mamava bastante. Mas, gente, eu tive uma amamentação muito tranquila. Mas é isso, eu contei um pouco pra vocês sobre o parto da nenê e sobre a minha vida com meu marido. E agora que a gente tá no segundo filho, talvez seja mais fácil pra gente, não vai ser fácil. Mas como eu já tenho algumas práticas, algumas coisas que eu já sei, então fica mais fácil. Mas, gente, é isso. Um beijo. Gente, não se esqueçam se vocês tiverem dúvida, comentem aqui ou me chamem no direct. E no YouTube, gente, compartilhe esse vídeo, por favor. Dá um like e se inscreve no canal, gente, porque aqui eu vou dar muita dica. Vou querer ajudar vocês, quero que vocês me ajudem também. Pra gente. Eu criei esse canal pra compartilhar dicas e é pras mães trocarem ideias e sugestões. Mas é isso, gente. Fique com Deus e qualquer dúvida é só me chamar. Ou eu tenho uma dúvida, eu vou mandar uma mensagem lá. Manda, gente. Na medida do possível, eu vou respondendo vocês. E é isso, gente. Um beijo.